Boa noite a todos, que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe sua vida nesta noite. Iniciamos agora mais uma oração da meia-noite, esses últimos instantes para chegarmos à meia-noite com palavra, com oração, com a bênção de Deus para a sua vida. Deus seja louvado, amém? Olha só, já estou com a minha água aqui pronta para consagrar, abençoar e peço que você também prepare a sua. Caso você queira apresentar algum outro elemento, algum outro objeto, fique à vontade. Se você quiser apresentar um currículo, uma carteira profissional ou qualquer outra coisa, o chaveiro da sua casa, coloque perto de você. No momento da oração, nós vamos abençoar. Mas não deixe de forma nenhuma de colocar a água perto de você, para que no momento da oração seja consagrado e todos que me assistem tomem esta água junto comigo, declarando assim poder de Deus em nome do Senhor Jesus. Amém? Peço que você envie também o link da programação para parentes, amigos, familiares, faça com que outras pessoas sejam alcançadas por essa mensagem em nome do Senhor Jesus. E esta mensagem está baseada no livro dos Salmos, capítulo 128. Salmos 128, nós vamos ler aqui a partir do primeiro versículo, que diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Repetindo o versículo primeiro. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Aquele que teme ao Senhor, aquele que anda nos caminhos do Senhor, será bendito, será abençoado. O que ele fizer dará certo. A bênção de Deus, a mão de Deus vai estar sobre esta pessoa, protegendo, livrando e fazendo-o prosperar. Como que aquilo que ele intentar fazer, aquilo que ele desejar fazer, Deus vai estar aprovando. Imagine o que é ter a aprovação de Deus. Imagine o que é desejar algo, pensar algo, projetar, planejar e Deus olhar para você e dizer: sim, amém, eu concordo que assim seja. Imagine Deus concordando com você. Imagine Deus concordando com os teus planos, com os teus projetos. Com certeza isso é algo extraordinário, não é verdade? E a Bíblia está nos ensinando, a palavra de Deus está nos ensinando que isso é totalmente possível. Você vai ter esse apoio de Deus e essa concordância de Deus a seu respeito se temê-lo, se honrá-lo. Temer não é no sentido de ter medo, mas no sentido de entender a autoridade de Deus, de entender o poder e a grandeza de Deus a nosso respeito. De entender que estamos lidando com o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e de todo o universo. Um Deus de amor, de compaixão, de justiça, um Deus de misericórdia, um Deus que enviou seu Filho para nos salvar, nos dando assim mais uma chance, nos impedindo de irmos para o inferno, de sermos lançados no inferno, nos transportando para o reino do Filho do seu amor, nos transportando para o seu reino. Deus, esse Deus, nos dá o privilégio de fazermos parte do seu reino. E o que ele pede em troca? Temer a ele. Reconhecer a grandeza de Deus. Viver em obediência a esse Deus. Viver com alianças com esse Deus. Viver em fidelidade com esse Deus. O salmista diz: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O que é andar nos caminhos do Senhor? É seguir os caminhos que Deus tem me orientado a seguir. É seguir conforme as instruções que a palavra de Deus, que a Bíblia Sagrada nos dá. É seguir de acordo às instruções que os sacerdotes, usados pelo Espírito de Deus, falam com você, orientam você, abençoam você, mostram o caminho a você. Existem pessoas resistentes a isso. Existem pessoas que elas resistem, elas começam uma briga como se fosse um cabo de guerra. Resistindo e resistindo para não se render à vontade de Deus. Às vezes alguns achando que não é a vontade de Deus, é a vontade dos homens. É o pastor que quer isso, são os homens que criaram ou que inventaram isso. Mas aqueles que já vivem, aqueles que já se renderam, sabem muito bem
que nada disso está relacionado à vontade de homens. Que a Bíblia, ainda que seja um livro onde homens inspirados por Deus e pelo Espírito Santo de Deus fizeram mensagens, profecias, anúncios, descreveram relatos, narraram fatos, por mais que tenham sido homens que fizeram, mas foram usados por Deus, iluminados por Deus, instruídos por Deus, e muitos deles falaram pelo próprio Deus, ou seja, Deus falando diretamente aos homens através deles. Quem já vive essa fé, quem já se rendeu a isso, sabe muito bem na prática que não se trata da vontade dos homens, do pastor, ou de quem quer que seja, mas é a vontade de Deus imperando o tempo todo. É a vontade de Deus se revelando a mim e a vocês o tempo todo. Vontade essa que quando nos rendemos, que quando concordamos, que quando aceitamos, sentimos essa bem-aventurança. Nos sentimos abençoados e somos de fato e de verdade abençoados. Se você crê que é abençoado, se você toma posse do que eu estou dizendo agora, você pode digitar ou falar, tão somente falar onde você está concordando comigo, ou você pode digitar nos comentários deste link: eu sou abençoado, eu já sou abençoado. E se você já é abençoado, é porque tem temido a Deus, tem honrado a Deus, tem andado nos caminhos de Deus. Às vezes, quando por um motivo ou outro, uma fraqueza, uma fatalidade, falta de vigiar ou coisa parecida, um ou outro se desvia do caminho do Senhor e começa a se apoiar na sua própria visão, começa a tentar decidir a própria direção, andar nos próprios caminhos. Alguns pagam um preço alto. Outros apenas entendem que não tem futuro seguir aquele caminho, então logo voltam para o caminho do Senhor. Mas alguns outros acabam pagando um preço muito alto, por deixarem de temer a Deus e por não quererem mais andar nos seus caminhos. Ser bem-aventurado é ser abençoado, é ter a mão de Deus sobre você, é ter o favor de Deus sobre a sua vida. Eu quero o favor de Deus. E você? Você quer o favor de Deus sobre sua vida? Você quer o poder de Deus sobre sua vida? Você quer a mão de Deus sobre você assim, ó, te protegendo e te guardando o tempo todo? Então tema a Ele. Tema a Deus, ande nos seus caminhos. Se você ainda não serve a nosso Senhor Jesus Cristo, passe a servir. Se você ainda não recebeu o batismo nas águas, receba. Se você, por algum motivo, ainda tem uma certa resistência de ir à igreja, você assiste às programações, ouve os programas de rádio da igreja, assiste às programações pela web TV, porém tem uma certa resistência de ir à igreja, de assistir um culto, quebre essa resistência agora. No primeiro momento, a partir de agora, a primeira chance a partir de agora que você tiver de ir à igreja, vá. Procure um pastor, seja atendido por ele, receba uma oração e determine que a partir disso sua vida vai mudar. Se você já temeu a Deus e já andou nos seus caminhos e por algum motivo está desviado, e independente de qual seja o motivo, de repente você acha que teve razão em ter se afastado da igreja. Vença seu orgulho. Vença todo e qualquer pensamento, toda e qualquer ideia contrária, se renda e vá à igreja. Procure o pastor, procure um pastor. Se não quer ir em uma igreja, vá em outra. Se não quer ir em um ministério, vá em outro, mas não esteja distante de Deus. E você pode até pensar ou perguntar, mas e qual a necessidade então de ter que ir à igreja? A igreja representa o reino dos céus na terra. A igreja representa a vontade de Deus na terra, o altar de Deus na terra. Então, quando você vai à igreja, você está ali em consagração, em comunhão a Deus, você está indo buscar a Deus. Então, busque a Deus em nome de Jesus. Busque o nosso Pai em nome do Senhor Jesus Cristo e você será muito abençoado. Não siga o caminho que não deve ser seguido. Siga o caminho de Deus. Siga o caminho de nosso Senhor. E você será muito abençoado. O versículo 2 diz: pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Eu vou repetir os dois versículos agora. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor
e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Uma curiosidade nesse versículo 2 é quando ele diz, pois comerás do trabalho das tuas mãos. Existem bênçãos que elas se tornam tão comuns para a gente, se tornam tão comuns para quem está em Deus, quem está em Cristo, que às vezes alguns não percebem. O salmista está dizendo que uma bênção de quem teme a Deus e anda nos seus caminhos é ter o prazer de conseguir comer do trabalho das suas mãos. Sabe o que isso significa? É que existem pessoas que conseguem trabalhar, mas elas não conseguem desfrutar do trabalho das suas mãos. Elas se cansam, elas se desgastam, elas se estressam, elas abandonam família lá, tudo para tentar conquistar algo e no final das contas não conquistam. Porque elas estão ali vivendo numa confiança, numa autoconfiança, reprovando a Deus e a vontade de Deus e se autoaprovando e aprovando suas ideias. E infelizmente alguns desses não desfrutam nem do trabalho das próprias mãos, quanto mais do sobrenatural. E agora nós vamos fazer a nossa oração de fé, em nome do Senhor Jesus, amém? Medite no que você ouviu, assistiu nessa noite e coloque em prática. Tema ao Senhor, ande nos caminhos dele e reconheça que já existem inúmeras bênçãos acontecendo na sua vida. Só o fato de você conseguir estar desfrutando do trabalho das suas mãos, isso já é uma grande bênção. É claro que existem inúmeras bênçãos que você vai viver da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Então somente acredite, então somente confie com toda a sua força e todo o seu coração. Mas quem não teme a Deus e não anda nos seus caminhos, às vezes nem do trabalho das próprias mãos consegue desfrutar. Esse não vai ser o meu caso e nem o seu. Nós vamos desfrutar do trabalho de nossas mãos e ainda mais das bênçãos sobrenaturais de Deus, em nome de Jesus. Já estou com a minha água, nós vamos consagrar. Vou consagrar essa água e a sua. Eu vou abençoar e em nome do Senhor Jesus, milagres vão acontecer. Se você quiser e puder, feche os seus olhos agora e ore comigo dizendo assim, Senhor Jesus, consagramos e abençoamos agora estas águas na esperança e na certeza de que a partir de agora não será mais uma simples água, mas será o teu poder. Poder que traz cura, que traz libertação, poder que traz vida. Diga comigo, Senhor Jesus, ao tomar desta água, quero sentir-me liberto e livre de todo mal, curado e abençoado para honras e glórias do Senhor Jesus Cristo. Tome agora esta água com muita fé. Eu abençoo, Senhor Jesus, cada um que está comigo nesta programação, cada um que me acompanha neste momento de oração, sejam eles bem-aventurados, como a Tua palavra nos ensina neste momento. Sejam eles alcançados por Tuas bênçãos, bênçãos da terra e bênçãos dos céus, bênçãos físicas e espirituais, bênçãos naturais como bênçãos sobrenaturais. Que aquilo que você deseja, que seja de bom e para a glória de Deus, seja dado a você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se há alguém que está se sentindo atrapalhado, sua vida amarrada, tem buscado a Deus e ainda assim algumas coisas não têm acontecido, mas se agora, na sua oração, decide temer a Deus e andar nos seus caminhos, em nome de Jesus, que a sua vida mude para honras e glórias de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu creio no poder da oração, assim como creio no poder da palavra de Deus. Seja bem-aventurado. Para isso, tema ao Senhor e ande nos seus caminhos. O mais Ele vai fazer por você. Deus abençoe a todos. Tenham todos uma ótima noite.